Não mente pra mim, Tiago. Há quanto tempo você está com ela? Beatriz Andrade dobrou a última ponta da toalha de linho branco sobre a mesa e recuou um passo para verificar o resultado. As taças de cristal estavam no lugar certo. Os pratos de porcelana italiana que ela havia comprado em viagem de lua de mel, alinhados com a precisão de quem repetia aquele gesto há 6 anos. No centro, um arranjo baixo de gérberas alaranjadas à flor que Tiago dizia adorar. Antes de parar de dizer qualquer coisa sobre flores ou sobre ela, a vela ainda não estava acesa. Beatriz foi até a janela do apartamento no Itaim Bibi e olhou para a rua lá embaixo, onde os carros passavam lentos no trânsito de sexta-feira, e pensou que 6 anos era tempo suficiente para uma mulher aprender a forma exata do silêncio do próprio marido. O telefone na bancada da cozinha não havia tocado desde as 18 horas. Quando Tiago mandou uma mensagem dizendo que estava saindo da reunião, eram quase 20, e Beatriz aqueceu o risoto uma vez, depois deixou esfriar de novo, e não aqueceu pela segunda vez porque havia algo naquela espera que ela conhecia bem demais para fingir que era novidade. Ele chegou às 21h40. Ela ouviu a chave na fechadura antes de ouvir os passos e ficou parada junto à bancada, com o pano de prato nas mãos, como se precisasse de algo para segurar. Tiago entrou com a gravata afrouxada e a expressão de quem havia passado a última hora ensaiando alguma coisa na cabeça. Ela notou o perfume antes de perceber que estava notando não era o Bleu de Chanel que ela comprava para ele todo ano em dezembro. Era algo mais doce, floral, de mulher. Você está atrasado, ela disse, não como acusação, apenas como fato. Oisai, ele colocou as chaves sobre o aparador, sem olhar para a mesa posta. A gente precisa conversar. Beatriz dobrou o pano de prato com cuidado excessivo e o colocou sobre a pia. Ela tinha 34 anos, havia cursado finanças na FGV. Havia abandonado uma carreira promissora em análise de investimentos para que Tiago pudesse aceitar a transferência para São Paulo sem preocupações logísticas. Havia aprendido a receita do risoto de funghi porque era o prato favorito dele. E havia, nas últimas semanas, treinado seu próprio estômago para não apertar quando ele chegava tarde sem avisar. Nada disso a preparou para a maneira como ele disse aquelas 4 palavras, não com culpa, mas com o alívio de quem finalmente vai soltar um peso que estava carregando sozinho. Então fala, ela disse. Tiago ficou do outro lado da bancada, como se a ilha de granito fosse uma fronteira que precisava existir entre eles. Eu não estou feliz há muito tempo, e eu sei que você também não está. Não me coloque do seu lado nisso. Fala o que você veio falar, Tiago. Ele passou a mão no cabelo, um gesto que ela havia achado charmoso nos primeiros anos, e que agora ela reconhecia como o sinal de que ele estava prestes a dizer algo que já tinha decidido antes de abrir a boca. E eu quero me separar. Eu sei que não é o momento ideal. Eu sei que é o aniversário. Você está com alguém. Não era uma pergunta. Ela viu isso no jeito que ele ficou imóvel por exatamente 2 segundos antes de responder. 2 segundos era tempo demais para a inocência. Tem uma pessoa, ele disse. Não foi planejado. Aconteceu. Beatriz olhou para a mesa, que havia levado 40 minutos para arrumar. As gérberas alaranjadas, as taças que nunca seriam usadas naquela noite, a vela que ela havia comprado na semana anterior, numa loja de artigos para casa nos Jardins, escolhida com o cuidado idiota de quem ainda acredita que uma vela nova pode salvar um casamento velho. Quanto tempo? Ela perguntou. Isso não importa, importa para mim. Ele não respondeu de imediato. Quando respondeu, foi com uma voz um pouco mais baixa, como se diminuir o volume pudesse também diminuir o peso da palavra. Quase 2 anos. O apartamento ficou quieto, de uma forma que não era silêncio comum, era o tipo de silêncio que ocupa espaço, que empurra as paredes para fora e suga o ar para dentro de si mesmo. Beatriz ficou muito parada, com as mãos apoiadas na borda da pia de pedra, e respirou pela boca uma vez, só uma,
antes de decidir que não ia chorar na frente dele, não naquela noite. Talvez nunca na frente dele. Você pode pegar suas coisas e ir, ela disse. Agora, se quiser. B. Nós precisamos conversar sobre o apartamento, sobre o contrato pré-nupcial. Hoje não. A voz dela saiu mais firme do que ela esperava. Você tem um lugar para ficar esta noite. Vai para lá. Tiago abriu a boca, fechou, e então fez o único gesto sensato da noite, pegou as chaves do aparador e foi embora. Beatriz ficou parada até ouvir o elevador descer. Depois foi até a mesa, soprou a vela que não havia acendido e sentou na cadeira que era a dela de frente para a janela, a que ficava de costas para a cozinha, e olhou para o prato vazio à sua frente por um tempo que ela não mediu. O telefone dela estava sobre a mesa. Ela não lembrava de tê-lo colocado ali. Quando ele tocou, ela pegou sem pensar, sem verificar o nome na tela, porque estava no piloto automático de quem ainda não processou que a vida acabou de mudar de forma... Alô? Ela disse. Houve uma pausa. Depois uma voz masculina, pausada, com sotaque levemente diferente do paulistano mais contido, como alguém acostumado a pesar cada palavra antes de soltá-la. Boa noite. Eu estava tentando falar com o Tiago Andrade. Ele não está disponível. Beatriz olhou para o telefone. Era o celular dela, não o dele. Acho que você discou errado. Posso ser Quessim. A voz não demonstrou pressa para encerrar a ligação. Você é a Beatriz? Ela ficou quieta por um momento. Quem fala? Renato Cavalcanti. Sou sócio do seu marido em um projeto de logística. Nos conhecemos brevemente no jantar da Abimac no ano passado. Não sei se você lembra. Ela lembrava vagamente. Um homem alto, cabelos escurecendo nas têmporas, que havia cumprimentado Tiago com a cordialidade precisa de quem respeita, sem admirar. Ela havia sido apresentada como minha esposa, sem sobrenome, sem profissão, sem o contexto que a tornava mais do que um apêndice social. Eu lembro. Ela disse, preciso falar com ele sobre o contrato da Cavalcante Soluções. Há uma cláusula que ele parou. Quando continuou, o tom havia mudado levemente, como se estivesse recalibrando. Peço desculpas. Não é o momento. Está bem. Eu ligo novamente amanhã no escritório. Pode ligar. Beatriz estava prestes a desligar quando ouviu, antes que ele encerrasse a chamada do lado dele, algo que ele disse em voz baixa, não para ela, provavelmente para si mesmo ou para alguém que estava no mesmo ambiente. Pior do que eu pensava. A ligação caiu. Beatriz ficou com o telefone na mão e olhou para os pratos ainda postos sobre a mesa. Pior do que eu pensava. Ela não sabia o que aquelas palavras significavam, mas sabia, com a certeza silenciosa de quem passou 6 anos aprendendo a ler o que não é dito, que Renato Cavalcanti não havia ligado por acidente. Nas 3 semanas seguintes, Beatriz descobriu que existe uma diferença enorme entre saber que um casamento acabou e saber o que fazer quando ele acaba de verdade. Tiago havia se mudado para um flat no Brooklyn. Ela soube do endereço pelo correio. Quando chegou uma correspondência bancária redirecionada, ele não havia dito onde estava indo naquela noite, apenas havia ido. Com a mala, que provavelmente já estava meio arrumada de antemão, porque 2 anos de planejamento costumam incluir uma mala meio arrumada. A advogada que Beatriz consultou na segunda semana, uma mulher de 50 anos, com o escritório no 10º andar de um prédio na Paulista e a paciência treinada de quem ouviu muitas histórias parecidas, abriu o contrato pré-nupcial sobre a mesa e leu em silêncio por alguns minutos antes de levantar os olhos. Você assinou isso antes do casamento? A advogada, Cristina Vaz, perguntou. Assinei. Eu era jovem e estava apaixonada, e ele disse que era padrão. Não é padrão. Cristina colocou o dedo em um parágrafo na página 3. Esta cláusula aqui estabelece que os bens adquiridos durante o casamento são considerados investimentos do cônjuge que gerou a renda principal, considerando que você deixou de trabalhar formalmente. Eu sei o que isso significa.
Beatriz havia passado 2 horas na véspera, relendo o documento com a atenção que não havia tido 10 anos antes. Significa que eu saio com o que eu trouxe para dentro do casamento. Basicamente, Beatriz olhou pela janela do escritório para a avenida lá embaixo. Havia trazido para o casamento o valor de um apartamento de 2 quartos que havia herdado do avô e que Tiago havia convencido a vender para financiar a entrada de um apartamento maior, o apartamento do Itaim, que agora, tecnicamente, pertencia mais a ele do que a ela. Tem algo que possamos fazer? Ela perguntou. Depende do que for possível provar sobre as contribuições não financeiras durante o casamento. E depende muito do que o advogado dele vai apresentar. Cristina fechou a pasta. O nome dele ainda não apareceu nos documentos, mas já recebi uma ligação do escritório Menezes e Associados, avisando que vão representá-lo. São conhecidos por trabalhar rápido. Beatriz saiu do escritório com a pasta debaixo do braço e entrou no elevador. As portas se fechavam quando uma mão apareceu no vão e as impediu de fechar completamente. Renato Cavalcante entrou no elevador. Ele a viu imediatamente. O espaço era pequeno demais para qualquer outra coisa. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Ele estava de terno cinza escuro, carregava uma pasta fina de couro e tinha exatamente a expressão de alguém que está calculando rapidamente o que dizer. Beatriz, ele disse, Senhor Cavalcante. Renato, por favor. As portas fecharam. O elevador desceu. Eu não sabia que você era cliente da Dra. Cristina, eu não sabia que você conhecia ela. Somos do mesmo grupo de arbitragem empresarial. Ele olhou para frente, não para ela. Como você está? Bem, era mentira, mas era o tipo de mentira que se diz em elevadores. Você tem um escritório aqui, tem uma reunião com ela, na verdade, uma pausa, assunto diferente do seu. Pode ter certeza. O elevador parou no térreo, as portas se abriram e Beatriz saiu primeiro. Ela estava quase na porta giratória do prédio, quando ouviu ele chamar o nome dela de novo, não alto, mas com a precisão de quem sabe que vai ser ouvido. Ela se virou. Se você precisar de um segundo, parecer sobre o contrato, ele disse, de onde estava, sem se aproximar mais. Eu conheço uma especialista em direito patrimonial que trabalhou comigo por 3 anos. Ela é boa, discreta. Você pode ligar para o meu escritório. Beatriz o olhou por um momento. Por que você faria isso? Porque o contrato que você tem é injusto. Ele disse aquilo com a mesma naturalidade com que se diz que vai chover. E porque eu conheço as pessoas certas para ajudar, ela não respondeu. Saiu pela porta giratória e foi para a calçada, onde o sol de novembro batia forte demais para a hora que era. Só quando estava dentro do táxi que havia chamado ela, percebeu que havia guardado o número do escritório dele no celular antes mesmo de processar a decisão de fazer. A especialista em direito patrimonial chamava-se Dra. Fernanda Quaresma, e ela havia examinado o contrato pré-nupcial com uma atenção diferente da de Dra. Cristina, não a atenção resignada de quem vê muita coisa ruim, mas a atenção aguçada de quem procura especificamente o que pode ser usado. Tem algo aqui, Dra. Fernanda disse, na terceira reunião, numa tarde de dezembro chuvosa. A cláusula do artigo 7 é válida, não tem como contestar diretamente, mas se você conseguir provar que bens foram adquiridos com recursos misturados dinheiro dele mais valor agregado de decisões suas, como reformas, investimentos na propriedade, a proporção muda. É um trabalho longo, mas é possível. Beatriz havia começado a anotar. Era a primeira vez em anos que ela anotava alguma coisa que não fosse uma lista de compras ou um lembrete de consulta médica. E havia algo desconfortavelmente familiar naquele gesto, caneta na mão, papel à frente, o cérebro ligando nos circuitos que ficaram dormentes durante o casamento. Você tem documentos das reformas do apartamento? Dra. Fernanda perguntou. Tenho tudo. Eu organizava as finanças da casa. Ótimo. A advogada fez uma anotação própria. E há qualquer movimentação financeira do marido que você ache suspeita? Retiradas grandes, transferências para terceiros, investimentos que não passavam pelo orçamento familiar?
Beatriz ficou quieta por um segundo. Ela havia encontrado, 2 meses antes do jantar de aniversário, antes de saber de Camila, antes de saber de qualquer coisa, um extrato bancário que havia chegado pelo correio por engano era de uma conta que ela não conhecia, vinculada ao CPF de Tiago. Ela havia guardado na gaveta da escrivaninha, sem saber exatamente por quê, com um instinto vago de quem percebe que alguma coisa não fecha, mas não quer ainda nomear o quê. Talvez, ela disse. Em janeiro, Beatriz voltou a trabalhar, não de forma planejada. Foi Renato que ligou não pelo escritório, desta vez pelo celular dele, o que ela notou, mas decidiu não comentar, para perguntar se ela teria disponibilidade para revisar uma análise de viabilidade financeira de um projeto de expansão da Cavalcante Soluções. A analista que havia feito o trabalho havia saído de licença inesperadamente. E ele precisava de alguém com capacidade técnica para verificar as projeções antes de uma apresentação para os investidores na semana seguinte. Eu não trabalho há 5 anos, ela disse. Oi, Zai. A voz dele pelo telefone tinha aquela qualidade de antes contida, sem pressa. Mas eu vi seu histórico na FGV quando pesquisei sobre o projeto da Cavalcante que o seu ex-marido apresentou 2 anos atrás. Você assinou a análise de risco antes de sair do mercado. Era um trabalho bom. Ela havia feito aquela análise numa tarde em que Tiago estava viajando, usando um laptop antigo que ainda tinha os programas instalados. Por nenhuma razão particular, além de se sentir ela mesma, por algumas horas. Quanto tempo eu teria? Ela perguntou. 5 dias. O material eu envio hoje ainda. Beatriz olhou para o apartamento ao redor. Ela havia começado a empacotar as coisas que eram claramente dela, os livros, os objetos do escritório improvisado que havia montado no quarto de hóspedes e havia parado no meio, porque empacotar significava aceitar que ia sair. E sair significava decidir para onde, e decidir para onde significava ter que imaginar um futuro que ela ainda não conseguia enxergar com clareza. Manda o material. Ela disse. O material chegou em 2 horas. Eram 56 páginas de dados financeiros, projeções de mercado, análises comparativas de concorrentes. Beatriz abriu o arquivo, leu as primeiras 3 páginas e sentiu, pela primeira vez em 5 anos, aquele clique específico no cérebro de quem está olhando para um problema que consegue resolver. Ela trabalhou até as 2 da manhã. Eles se encontraram para revisar o trabalho dela numa quinta-feira, na sede da Cavalcante Soluções na Vila Olímpia, um prédio de vidro e concreto que por dentro tinha aquele silêncio específico de lugares onde se toma decisões com muito dinheiro envolvido. A assistente de Renato, uma mulher jovem, eficiente, que claramente era boa no que fazia, levou Beatriz até uma sala de reunião no 12º andar e disse que ele chegaria em 10 minutos. Chegou em 8. Ele entrou com 2 cafés numa bandeja e os colocou sobre a mesa como se aquilo fosse o gesto mais natural do mundo, não como CEO que delega, mas como pessoa que foi buscar o café porque estava passando pelo corredor de qualquer forma. Você encontrou o problema da planilha 4? Ele perguntou. Sentando do lado dela em vez de do lado oposto da mesa, a taxa de desconto estava errada para o cenário pessimista. Alguém usou 7%, quando deveria ser 9,5% para o setor de logística no Nordeste. Ele abriu a planilha no laptop e verificou. Você está certa, Oizai. Houve uma pausa curta e depois ele riu, não uma risada educada de reunião, mas uma risada real, levemente surpreendida, de quem não esperava aquela resposta. Era a primeira vez que ela o ouvia rir. E o som era mais humano do que ela havia suposto que seria. Eles trabalharam por 2 horas. Ela fez 4 correções substanciais e sugeriu uma mudança na estrutura do cenário de crescimento que ele aceitou sem resistência, porque os números demonstravam que ela estava certa. No final, quando ela estava fechando o arquivo no laptop dela, ele disse, sem preâmbulo, você devia estar fazendo isso o tempo todo. Beatriz fechou o laptop. Essa não é uma conversa que nós precisamos ter, não é uma crítica.
Ele disse aquilo com o mesmo tom direto de antes. É uma observação. Você tem uma cabeça muito boa para isso e ficou 5 anos sem usá-la. Eu sabia o que estava fazendo quando fiz. Eu sei que sabia. Eilau Olhau. Havia algo naquele reconhecimento não de pena, não de condescendência, mas de alguém que estava simplesmente dizendo o que via que era diferente de tudo que ela havia recebido nas últimas semanas, que eram majoritariamente olhares de comiseração e conversas em voz baixa de amigas que tentavam não parecer aliviadas por não serem elas. Você teria mais trabalho para mim? Ela perguntou. Tenho. Ele não hesitou. Se você quiser. Ela foi embora com um novo contrato de consultoria na bolsa e a sensação estranha de que aquela sala de reunião havia sido o primeiro lugar em muito tempo onde ela existia como Beatriz Moraes, o sobrenome de solteira que havia parado de usar e que havia começado discretamente a praticar escrever de novo. Em fevereiro, Tiago descobriu que a ex-esposa estava trabalhando com Renato Cavalcante. Ele ligou numa tarde em que ela estava no meio de uma análise e disse, sem preâmbulo, que achava conveniente a coincidência. Beatriz desligou o telefone no meio da frase, mas a ligação plantou algo que ela não conseguiu ignorar completamente. Por que Renato havia oferecido trabalho a ela especificamente? A analista que havia saído de licença era real. Ela havia pesquisado o nome, encontrado o perfil no LinkedIn, verificado a informação, mas Renato tinha acesso a consultores, a redes de ex-alunos de escolas de negócios, a headhunters. Ele havia escolhido ligar para ela. Ela passou 2 dias tentando não pensar nisso de uma forma específica. Não conseguiu. Na quinta-feira seguinte, quando foram revisar um segundo projeto, uma análise de fusão que ela havia finalizado em 3 dias e da qual estava genuinamente orgulhosa, ela chegou à sala de reunião antes dele e ficou parada junto à janela, olhando para o trânsito da Vila Olímpia lá embaixo, decidindo. Quando ele entrou, ela se virou antes que ele se sentasse. Por que você me contratou? Ela perguntou diretamente. Ele colocou a pasta sobre a mesa com cuidado desnecessário, porque você é boa no que faz. Você poderia ter contratado uma dúzia de pessoas igualmente boas, sem precisar me ligar. Poderia. Então por quê? Renato ficou de pé do outro lado da mesa. Havia algo na maneira como ele a olhava, sem desviar, mas também sem avançar, que ela estava aprendendo a reconhecer como o modo como ele existia no espaço presente, cuidadoso, sem usar mais do que precisava. Porque achei que você precisava de um motivo para usar o que tem, ele disse, e eu precisava de alguém competente. Não foi caridade, Beatriz. Foi uma troca que me beneficia também. Isso não responde completamente. Não. Ele não adicionou mais nada a isso. Ela o olhou por um momento, depois se sentou e abriu o laptop. Vamos trabalhar. Eles trabalharam, mas alguma coisa havia mudado no ar da sala. Ou talvez apenas na maneira como ela havia começado a prestar atenção às pequenas coisas, o jeito que ele sempre chegava com o café já feito, que ele sempre ficava do lado dela na mesa em vez de do lado oposto, que ele nunca a interrompia quando ela estava no meio de um raciocínio. Na saída, no elevador, ele disse, você está disponível na semana que vem? Tem uma apresentação para os investidores da Cavalcante Norte que eu gostaria que você cobrisse comigo. Ela disse que sim. No táxi, indo embora, ela ficou olhando para o celular, sem abrir nada, e pensou que estava começando a esperar pelas quintas-feiras, de uma maneira que não tinha completamente a ver com o trabalho. Em março, a situação do divórcio piorou. Fernanda ligou numa manhã para avisar que o escritório Menezes e Associados havia apresentado uma documentação contestando a análise de contribuição de bens que elas haviam preparado. A contestação era tecnicamente sólida, havia sido construída por alguém que conhecia muito bem as lacunas do argumento delas e apresentava uma contraproposta de acordo que era, nos termos da advogada,
Uma oferta desrespeitosa, mascarada de razoável. Beatriz ficou sentada à mesa da cozinha do apartamento que ainda estava no seu nome por enquanto, mas que ela sabia que não conseguiria manter com o telefone no ouvido e o café esfriando ao lado. Quanto tempo temos para responder? Ela perguntou. 15 dias. Ela passou o resto da manhã relendo o extrato bancário que havia guardado na gaveta da escrivaninha, a conta que não conhecia, as transferências que não faziam sentido dentro do orçamento familiar que ela havia administrado por 5 anos. À tarde, ela foi até o arquivo onde guardava os documentos da casa e passou 2 horas organizando o que tinha. No final, havia um padrão que ela conseguia ver com a clareza fria de quem foi treinada para enxergar padrões em números. Durante 18 meses, Tiago havia transferido valores menores, nunca grandes o suficiente para acionar alertas automáticos para a conta desconhecida. O total acumulado era suficiente para ser relevante. Ela fotografou tudo com o celular e enviou para Fernanda. Depois ficou quieta por um momento. E então, sem planejar completamente a decisão, abriu o contato de Renato no celular. Ele atendeu no segundo toque. Eu encontrei algo nos extratos financeiros do Tiago. Ela disse, transferências sistemáticas para uma conta que não reconheço. Você, como sócio de negócios dele no projeto de logística, teria acesso a informações sobre as contas operacionais da sociedade. Houve uma pausa. Quando ele respondeu, a voz estava levemente diferente, não tensa, mas mais cuidadosa. Tenho acesso ao que passa pela sociedade. Sim, essa conta não é societária, mas o padrão das transferências sugere que pode ter relação com os recursos da sociedade. Silêncio do outro lado. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer, mas o de quem está decidindo o quanto dizer. Renato. Ela disse o nome com mais firmeza do que havia pretendido. Você sabe alguma coisa sobre isso? A pausa que se seguiu durou tempo suficiente para ela contar até 6 na cabeça. Eu preciso te ver pessoalmente para conversar sobre isso. Ele disse por fim, não é assunto de telefone. Quando? Amanhã, às 9 da manhã, no escritório. Beatriz desligou e ficou olhando para os documentos espalhados sobre a mesa. O silêncio dele havia durado tempo demais para ser ignorância, e a voz, quando ele finalmente falou, tinha o peso particular de alguém que está carregando uma informação há tempo demais. Ela foi dormir tarde e dormiu mal. E quando acordou de madrugada, ficou deitada no escuro, pensando na frase que havia ouvido naquela primeira noite, no telefone, numa voz que ele não havia pretendido que ela ouvisse, pior do que eu pensava. Ela havia guardado aquelas palavras sem saber onde encaixá-las. Agora, deitada no escuro com os documentos sobre a mesa da sala, ela começou a entender que as palavras tinham um tamanho específico, o tamanho exato de alguém que sabia de alguma coisa há muito tempo e havia carregado o peso disso em silêncio. Na manhã seguinte, ela chegou ao escritório da Cavalcante Soluções às 8h59. Renato estava na sala de reunião quando a assistente a levou até lá. De pé junto à janela, com a postura de quem esperou a noite inteira por aquela conversa, não havia café sobre a mesa desta vez. Senta, ele disse. Prefiro ficar de pé. Ele a olhou, processou, acenou com a cabeça levemente, então ficou de pé também. Eu vou te contar o que eu sei. Ele disse, e depois você pode fazer o que quiser com essa informação. Beatriz cruzou os braços. Fala, eu soube da Camila há 21 meses. Ele disse aquilo direto, sem preâmbulo, sem a armadura de eufemismos que a maioria das pessoas usaria. O Tiago me contou num jantar, depois de um contrato fechado, quando havia bebido mais do que deveria. Ele não pediu segredo, mas também não pediu que eu dissesse a alguém. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Beatriz ficou imóvel. Eu considerei falar com você. A voz dele continuava firme, mas havia algo embaixo dela, não exatamente arrependimento, mas algo adjacente a isso. Decidi não fazer porque eu não te conhecia, porque não é meu lugar interferir no casamento de outras pessoas com base numa confissão de madrugada. E por quê? E eu sei que isso é complicado. Eu não tinha certeza
de que você acreditaria em mim em vez de nele. Você deveria ter tentado. Deveria. Oisai, ela olhou para ele. Havia raiva. Sim, a raiva específica de alguém que fica sabendo que uma saída existia e que não foi usada, mas havia também, embaixo da raiva, a consciência de que ele havia acabado de ser completamente honesto com ela, quando poderia ter construído uma versão mais favorável de si mesmo. E a conta? Ela perguntou: "Você sabe de onde vêm as transferências?" Ele abriu a pasta que estava sobre a mesa. Ela não havia notado a pasta e retirou um conjunto de documentos grampeados. Quando os advogados do Tiago entraram em contato com os meus sobre o projeto de logística, no mês passado, eu revisei os contratos da sociedade com mais cuidado. Encontrei irregularidades, recursos da sociedade que passaram por uma conta intermediária antes de chegar ao destino correto. Ele colocou os documentos sobre a mesa, voltados para ela. Não é prova definitiva sem auditoria, mas é o suficiente para dar sustentação ao que você encontrou nos extratos pessoais. Beatriz olhou para os documentos, depois olhou para ele. "Por que você está me dando isso agora?" "Porque você perguntou. Você teria dado se eu não tivesse perguntado." A pausa desta vez foi diferente, mais curta, mas mais densa. "Eu não sei." Ele disse: "Talvez sim. Talvez eu estivesse esperando que você chegasse até esse ponto sozinha." Uma pausa. "Talvez eu estivesse esperando uma desculpa." O apartamento, a sala de reunião, ficou quieto. Beatriz pegou os documentos da mesa e os colocou dentro da bolsa. Ela precisava de tempo para pensar. Precisava de ar que não fosse o mesmo ar que ele estava respirando. Precisava de distância suficiente para separar o que sentia do que precisava decidir. "Eu vou levar isso para minha advogada." Ela disse: "Pode levar." Ela foi em direção à porta, parou com a mão na maçaneta. "Renato." Ela não se virou completamente, apenas o suficiente para que ele visse o perfil do rosto dela. "O que você quis dizer naquela noite? Na ligação, você disse, pior do que eu pensava." "O que era pior?" Ele ficou quieto por um momento. A situação toda, ele disse por fim. O quanto ele estava disposto a fazer. Ela acenou com a cabeça levemente, não em concordância, mas no gesto de alguém que recebeu uma resposta e precisa de tempo para decidir se acredita nela completamente. Saiu pela porta e foi até o elevador sem se virar. No táxi, ela ficou olhando pela janela para São Paulo, passando do lado de fora, a cidade indiferente, barulhenta, continuando, como se o eixo de uma vida não tivesse acabado de ser deslocado pela segunda vez em 6 meses, e percebeu que havia duas coisas verdadeiras ao mesmo tempo. Ela estava com raiva de Renato Cavalcante, e ela havia parado de estar com raiva apenas dele. No dia seguinte, Beatriz enviou os documentos para Dra. Fernanda, com uma mensagem curta, explicando a origem. A advogada ligou em menos de 2 horas. "De onde você tirou isso?" "Dra." Fernanda perguntou. E havia no tom dela algo entre o profissionalismo e a surpresa genuína de alguém que revisou os contratos da sociedade. "Isso muda o jogo." Uma pausa de papéis sendo folheados. "Se a auditoria confirmar o que está aqui, o argumento dele de que os bens foram adquiridos exclusivamente com recursos próprios cai, porque se houve uso de recursos mistos, inclusive os da sociedade, que tem participação indireta de ativos conjugais, a proporção de partilha muda." "Quanto tempo para uma auditoria?" "Depende. Se conseguirmos um perito indicado pelo juiz entre 6 semanas e 3 meses, se ele concordar com uma auditoria extrajudicial, para agilizar Dra." Fernanda fez um som que indicava que não esperava que ele concordasse. "Vou protocolar o pedido ainda esta semana. Mas, Beatriz, preciso que você saiba, quando o escritório Menezes souber que você tem essa documentação, a postura deles vai mudar, pode ficar mais agressivo antes de melhorar." Oisai ficou mais agressivo. Na semana seguinte, chegou uma notificação formal, contestando a consultoria dela com a Cavalcante Soluções como um possível conflito de interesse no processo de divórcio. Era uma manobra sem sustentação jurídica real.
A advogada descartou em 20 minutos, mas o objetivo não era a sustentação, era o desconforto. A sensação de que cada movimento dela seria observado e contestado. Beatriz leu a notificação, dobrou o papel, colocou numa pasta e abriu o laptop para trabalhar na análise que Renato havia enviado na véspera. Ela não falou com ele sobre a notificação, não falou com ele sobre a raiva que ainda estava processando, nem sobre os documentos, nem sobre o fato de que havia ficado acordada até tarde, pensando em quanto tempo ele havia carregado aquela informação, enquanto ela servia risoto de funghi numa mesa posta para ninguém. Eles continuaram trabalhando. Era mais fácil assim, mais limpo, mais definido, com bordas claras que ela conseguia controlar. Mas havia um problema com bordas claras. Quando se passa tempo suficiente dentro delas, com a mesma pessoa, elas começam a parecer arbitrárias. Em abril, Renato viajou para Porto Alegre por uma semana para supervisionar a inauguração de uma filial da Cavalcante Soluções. Beatriz ficou sabendo pela agenda compartilhada de trabalho. Não por ele. Na quinta-feira, o dia que havia se tornado, sem que ninguém tivesse decidido isso formalmente, o dia deles, não houve reunião. Ela trabalhou a manhã inteira no apartamento. Foi ao mercado à tarde. E só quando estava na fila do caixa com o carrinho na frente, percebeu que estava olhando para o telefone com mais frequência do que o normal. Ele mandou mensagem às 18 horas. Apenas: "Como está a análise da Cavalcante Norte?" Ela respondeu: "Terminei ontem. Vou enviar segunda." Ele respondeu: "Obrigado." Ela ficou olhando para a palavra obrigado por mais tempo do que era razoável para uma palavra de 8 letras. Na sexta, ele mandou outra mensagem, não sobre trabalho. "Tem um restaurante aqui que serve o melhor barreado que eu já comi. Você já comeu barreado?" Ela ficou parada com o telefone na mão no meio da cozinha. Digitou. Apagou. Digitou de novo. Respondeu: "Uma vez, em Morretes, o meu sogro, ex-sogro, tinha uma propriedade no Paraná." Ele demorou alguns minutos para responder. "Deve ter sido bom." Foi. Uma pausa dela. "A viagem está indo bem?" "Bem. Longa." Outro intervalo. "Saudade de São Paulo." Ela não respondeu aquilo de imediato. Ficou com o telefone sobre a bancada e lavou os pratos do almoço com uma atenção excessiva para uma tarefa que não precisava de atenção, pensando que havia uma maneira de interpretar essa frase que era profissional e neutra, e havia uma outra maneira, e ela estava deliberadamente escolhendo a primeira, porque a segunda abria uma conversa para a qual ela não sabia se estava pronta. Respondeu: "Por fim, São Paulo não vai a lugar nenhum." Ele mandou um emoji de algo que tentava ser um sorriso irônico. Era a primeira vez que ela ouvia usar emoji, e a dissonância entre o Renato Cavalcante, que ela conhecia em reuniões, e o Renato Cavalcante, que mandava emoji de madrugada de Porto Alegre, era suficiente para que ela fosse dormir com algo próximo de leveza no peito, o que era, dado tudo o que estava acontecendo com o divórcio, um feito considerável. Ele voltou na segunda-feira. Na quinta, estavam de volta à sala de reunião com o café sobre a mesa. E ela notou que ele a olhava de uma forma levemente diferente, não de forma que uma câmera conseguisse captar, mas de forma que ela, que havia passado meses aprendendo a ler o que não era dito, conseguia perceber. Ela não disse nada sobre isso. Ele também não. Eles trabalharam. Ela apresentou a análise da Cavalcante Norte. Ele fez 3 perguntas. Todas pertinentes, ela respondeu as 3. No final, quando ela estava fechando os arquivos, ele disse: "Você tem planos para o fim de semana?" Ela levantou os olhos. "Por quê?" "Tem uma exposição no MASP sábado. Arte Brasileira Contemporânea. Eu estava pensando em ir." Uma pausa calibrada. "Se você quiser, podemos ir juntos." Beatriz o olhou. Era uma pergunta simples, do tipo que se faz todos os dias, em todas as cidades do mundo, e ao mesmo tempo não era simples de forma alguma, porque ela estava no meio de um divórcio litigioso, e ele havia sido sócio do seu ex-marido, e havia guardado um segredo por 21 meses, e havia também, por razões que ela ainda estava decifrando,
criado um espaço onde ela havia conseguido começar a se tornar ela mesma de novo. Pode ser, ela disse. Não era um sim entusiasmado, mas era um sim. O MASP estava cheio no sábado, como estava sempre que havia uma exposição nova, e eles passaram 2 horas andando pelas salas com o tipo de silêncio confortável que existe entre pessoas que não precisam preencher cada segundo com palavras. Ele sabia mais sobre arte do que ela havia suposto. Ela discordou dele sobre uma instalação no segundo andar, uma estrutura de aço e espelho, que ele achava redundante e ela achava precisa, e houve nessa discordância a naturalidade fácil de duas pessoas que já haviam discordado sobre planilhas e taxas de desconto e sobrevivido. Na saída, na Avenida Paulista, havia uma garoa fina que não decidia se era chuva ou não. Eles ficaram parados sob a marquise do museu por um momento, e ele perguntou se ela queria jantar. Foram a um restaurante no Bexiga, não o tipo de lugar que um CEO frequenta para ser visto, mas o tipo de lugar que alguém frequenta porque a comida é boa e a luz é baixa e ninguém está prestando atenção em mais ninguém. Ela pediu um prato que não era o mais seguro no cardápio. Ele pediu vinho sem fazer performance do processo de escolha. Eles conversaram sobre coisas que não eram trabalho e não eram divórcio. Ela contou sobre o avô que havia lhe ensinado a ler balanços financeiros como se fossem histórias. Cada número tinha uma narrativa, e a narrativa era sempre mais interessante do que o número sozinho. Ele contou sobre a empresa que havia herdado do pai aos 32 anos. 2 anos depois de completar o MBA, quando ainda não tinha certeza se queria ser empresário ou se havia simplesmente assumido o papel que estava esperando por ele. Você queria? Ela perguntou. Com o tempo, aprendi a querer. Ele girou o copo levemente. É diferente de ter querido desde o começo, mas vale a mesma coisa. Ele a olhou. Você me pergunta isso como alguém que sabe a resposta. Beatriz sorriu um sorriso pequeno. Sem pressa. Aprendi a querer várias coisas que não sabia que queria, algumas delas eram boas. O restaurante continuava cheio ao redor deles. O barulho das mesas vizinhas, criando uma espécie de privacidade pelo volume. Ela notou que havia 2 horas que não pensava no divórcio, no apartamento, nos documentos, na notificação do escritório Menezes. Havia apenas aquela mesa, aquele vinho, aquela conversa com um homem que havia aprendido a reconhecer como alguém que escutava de verdade, não para responder, mas porque estava genuinamente interessado no que ela estava dizendo. Na saída, ele a acompanhou até o táxi que ela havia chamado. Antes de ela entrar no carro, ele disse, sem cerimônia e sem elaboração, eu gostei desta tarde. Eu também. Ela disse. O táxi foi embora e ela ficou olhando para as luzes da Paulista pela janela traseira, pensando que havia algo acontecendo que ela não estava tentando impedir, e que essa falta de resistência era, em si mesma, uma forma de resposta. Em maio, Tiago ligou. Não para o celular dela, para o escritório da Dra. Cristina, que repassou a mensagem. Ele queria uma reunião sem advogados presentes, apenas os dois, para conversar como adultos. A Dra. Cristina havia respondido que qualquer comunicação deveria passar pelos canais legais, mas que era decisão de Beatriz. Beatriz decidiu que não. 3 dias depois, soube por Dra. Fernanda que o escritório Menezes havia sido à mídia, com uma nota não publicada, apenas circulada nos bastidores de algumas colunas de negócios, sugerindo que a separação de Tiago Andrade envolvia comportamento inadequado da cônjuge com sócio de negócios, era o suficiente para gerar 2 telefonemas de amigas, perguntando se ela estava bem. E um silêncio constrangedor de conhecidos que claramente haviam ouvido algo, mas não sabiam o que fazer com isso. Beatriz leu a nota que Dra. Fernanda havia obtido, dobrou o laptop e ficou sentada à mesa da cozinha por alguns minutos. Depois, ligou para Renato. Ele atendeu no primeiro toque. Eu vi, ele disse, antes que ela falasse. Me mandaram esta manhã. Isso vai te prejudicar? Uma pausa.
não de forma que importe para mim. Importa para a empresa. A Cavalcante Soluções sobreviveu à coisa mais complicada do que um boato sem fundamento. A voz era firme, sem irritação performática. Você não precisa se preocupar com isso. Eu me preocupo de qualquer forma, Ozai. E depois, mais baixo. Eu também. Ela ficou quieta por um momento, com o telefone encostado na orelha, ouvindo o silêncio dele do outro lado, não um silêncio vazio, mas o tipo cheio, que tem textura. Renato, ela disse, você está me protegendo desde quando, exatamente? A pergunta saiu antes que ela decidisse fazer. Lá. Mas saiu e ficou no ar entre eles com a solidez de algo que precisava ser respondido. Não estou te protegendo. Ele disse, estou do seu lado, é diferente. Explica a diferença para mim. Proteger implica que você precisa de proteção. Eu acho que você não precisa. Você provou isso várias vezes nos últimos meses. Estar do seu lado significa que eu estou aqui. E que quando as coisas ficam complicadas, eu não vou a lugar nenhum. Uma pausa. É diferente, Beatriz. Ela ficou com os olhos fechados por um segundo, sentindo o peso daquelas palavras se acomodando em algum lugar dentro do peito. Ok. Ela disse por fim, ok, ok. Ela abriu os olhos. Obrigada. De nada. E ela conseguia ouvir, sem vê-lo, que ele estava levemente sorrindo. A auditoria foi protocolada em maio. E o resultado chegou em junho, 72 páginas de análise financeira, confirmando que ao longo de 22 meses, Tiago Andrade havia realizado transferências sistemáticas de uma conta intermediária ligada a um dos contratos da sociedade com a Cavalcante Soluções para uma conta pessoal não declarada. O valor total era expressivo, não o suficiente para constituir crime por si só, mas suficiente para caracterizar, no contexto do divórcio, uma violação clara das obrigações conjugais de transparência patrimonial. Fernanda ligou assim que o relatório chegou. A voz dela tinha aquela qualidade específica de advogada experiente que encontrou exatamente o que esperava encontrar. E está mantendo a comemoração dentro dos limites profissionais. Com isso, ela disse, a cláusula do contrato pré-nupcial pode ser contestada com base em boa-fé. Ele escondeu recursos durante o casamento. Isso muda a natureza do contrato que você assinou e o apartamento vai para negociação, mas a posição de vocês melhorou consideravelmente. Uma pausa. Vou protocolar a resposta à proposta deles ainda esta semana. Com os números que temos agora, a proposta que eles fizeram é indefensável. Beatriz desligou e ficou sentada à mesa por um momento em silêncio, depois pegou o telefone e mandou mensagem para Renato. A auditoria confirmou. Ele respondeu em 3 minutos. Ozai, meu advogado me avisou agora há pouco. Estou saindo de uma reunião, posso ligar em 30 minutos? Pode. Ele ligou em 28. A voz tinha aquela qualidade de quem está andando. Ela conseguia ouvir o som leve do movimento, os passos, o ambiente aberto. Como você está? Ele perguntou, aliviada. Ela ficou em silêncio por um segundo, e com raiva, ainda. As duas coisas ao mesmo tempo faz sentido. Faz menos sentido do que eu gostaria. Ele deu uma risada baixa. A raiva vai demorar mais para ir embora do que o alívio. É assim que funciona. Você fala por experiência própria? Falou. Uma pausa. Meu pai me deixou a empresa com dívidas que ele não me contou antes de morrer. Levei quase 1 ano para conseguir estar com raiva dele. De verdade. Antes disso, era tudo confuso. Era a primeira vez que ele contava aquilo. Ela ficou quieta, deixando o peso da informação existir sem tentar diminuí-lo. Obrigada por me contar isso, ela disse. Você me contou sobre o seu avô. Parece justo. Ela sorriu. Você está ficando bom em reciprocidade. Estou praticando. Ficaram na linha por mais alguns minutos, sem que o silêncio precisasse ser preenchido. Quando desligaram, ela foi até a janela do apartamento e olhou para a rua lá embaixo, e pensou que havia, finalmente, alguma coisa parecida com clareza no horizonte, não uma vida completamente resolvida, não um futuro definido em todos os detalhes,
mas o contorno suficiente de algo que estava começando a ter forma. No início de julho, o escritório Menezes apresentou uma nova proposta. Era significativamente melhor do que a primeira, ainda não o que Dra. Fernanda achava justo, mas dentro de uma faixa negociável, Tiago havia concordado com uma mediação. A mediação aconteceu numa sala neutra, no escritório de Dra. Cristina, com os 4 presentes, Beatriz, Tiago, os advogados de cada lado e um mediador independente. Era a primeira vez que Beatriz via Tiago pessoalmente desde a noite em que ele havia pedido para se separar. Ele estava bem vestido, como sempre, um pouco mais magro, talvez. Ou talvez ela estivesse procurando mudanças onde não havia nenhuma. Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça que ela retribuiu com a mesma medida exata de cordialidade e distância. Durante as 3 horas que a mediação durou, Beatriz falou quando precisava falar, com a precisão de quem passou meses aprendendo a pesar as palavras antes de soltá-las. Ela conhecia os números de cor. Não havia números naquela sala que ela não houvesse analisado pelo menos 2 vezes. Quando o advogado de Tiago tentou minimizar a relevância das transferências, ela fez uma observação técnica tão específica que o mediador pediu que ela repetisse para que todos entendessem. Tiago a olhou quando ela falou, não com hostilidade, com algo mais próximo de reconhecimento tardio, do tipo que chega quando já passou da hora de ser útil. Ao final da sessão, chegaram a um acordo. Em princípio, o apartamento seria vendido e o valor dividido de forma que reconhecia as contribuições não financeiras de Beatriz, mais uma compensação financeira referente às transferências irregulares. Não era tudo que ela havia esperado 2 anos antes, quando o casamento ainda existia e ela não tinha vocabulário para o que estava errado. Era, no entanto, mais do que ela havia acreditado ser possível nos primeiros dias depois da noite das gérberas alaranjadas. Na saída, no corredor, Tiago a alcançou. Beatriz. Ela se virou. Dra. Cristina estava a alguns passos, discreta o suficiente para dar espaço, mais próxima o suficiente para intervir se necessário. Eu não. Ele parou. Recomeçou. Eu não esperava que você chegasse até aqui. Ela o olhou por um momento. Eu sei que não esperava. Eu acho que eu nunca entendi o que você era capaz de fazer. Era uma confissão e um elogio ao mesmo tempo. E ela sabia que ele esperava que ela fizesse algo com isso que amolecesse um pouco, que dissesse que estava tudo bem, que oferecesse algum tipo de reconciliação emocional, que tornasse a situação mais fácil para ele carregar. Era o tipo de coisa que a Beatriz de 2 anos atrás teria feito automaticamente. Boa sorte, Tiago, ela disse, e foi embora pelo corredor sem se virar. Em julho, Beatriz assinou o contrato de locação de um apartamento novo menor do que o do Itaim, num prédio no Pinheiros com janelas grandes e um escritório de verdade, não improvisado, onde ela montou a mesa que havia comprado com o primeiro honorário da Cavalcante Soluções. No dia que ela terminou de arrumar o escritório, sentou na cadeira nova e ficou olhando para a mesa com a satisfação silenciosa de algo conquistado. Depois abriu o laptop e mandou para Renato a análise de um projeto novo que ele havia enviado 2 dias antes. Ele respondeu em 40 minutos, isso é um trabalho excelente, mas você já sabia? Ela respondeu, eu sabia, e depois, sem pensar demais, você quer jantar hoje à noite? A resposta demorou menos de 1 minuto. Sim. Eles foram a um lugar diferente desta vez, um restaurante pequeno, em Pinheiros, que ela havia descoberto sozinha na semana anterior, explorando o bairro novo, e que havia anotado mentalmente como um lugar para voltar. A comida era boa, o ambiente era simples, e havia uma janela grande que dava para a rua onde as pessoas passavam com a pressa comum das noites de semana em São Paulo. Ela falou sobre o apartamento novo, sobre montar os móveis sozinha no sábado, sobre a prateleira que ficou levemente torta e que ela havia deixado assim de propósito porque torta ainda era dela, sobre a sensação de acordar na segunda manhã naquele espaço e reconhecer,
de uma forma que não havia reconhecido em muito tempo, o próprio reflexo. Ele escutou com atenção que ela havia aprendido a reconhecer como a forma específica de presença que ele oferecia, não performática, não competitiva, apenas presente. Você parece diferente, ele disse. Em algum momento, entre o prato principal e o café, diferente como alguém que sabe onde está, ela considerou isso. Estou começando a saber. Uma pausa. É um processo. Todos os processos que valem alguma coisa são. Eila o Olhau. Havia algo acontecendo na conversa. Havia algo acontecendo há meses. Na verdade que ela havia estado deixando existir no espaço entre eles, sem nomear. Porque nomear implicava decidir, e decidir implicava correr um risco que ela não tinha certeza se estava pronta para correr. Mas ela estava em Pinheiros, numa mesa que ela havia escolhido, com um café que ela havia pedido, e havia algo profundamente diferente em todas essas escolhas, pequeníssimas depois de anos, em que as escolhas haviam sido moldadas pelo que era cômodo para outra pessoa. Renato, ela disse, por que você guardou silêncio por tanto tempo? Sobre os sentimentos, não sobre a Camila. Ela disse aquilo com a diretividade de quem decidiu que não vai dar mais voltas. Você poderia ter dito alguma coisa antes. Ele ficou quieto. Não o silêncio de quem está evitando, o silêncio de quem está sendo honesto sobre a complexidade de uma resposta. Porque você estava casada, ele disse. E mesmo que eu soubesse que o casamento estava errado, não era minha decisão tomar. Você precisava chegar até essa conclusão por conta própria. E quando eu cheguei, quando você chegou, você estava no meio de um processo que precisava do seu foco inteiro. Eu não queria ser mais uma complicação. E agora, Eila a Olhau. Por um segundo, ela viu no rosto dele a mesma contenção de sempre, o homem que pesa cada palavra antes de soltá-la, que ocupa exatamente o espaço que precisa e não um centímetro a mais. E então, com uma deliberação que ela reconheceu como o oposto da contenção, ele disse, agora eu acho que você consegue lidar com as complicações. Ela sorriu um sorriso diferente dos outros, mais aberto. Essa é a forma mais complicada que eu já ouvi alguém dizer que gosta de mim, e pratiquei bastante. O restaurante continuava cheio ao redor deles. A rua do lado de fora continuava cheia de pessoas passando. São Paulo continuava sendo São Paulo, indiferente, barulhenta, sem parar para ninguém. E dentro daquele barulho todo havia aquela mesa pequena e aquela conversa e a sensação no peito dela de algo se acomodando no lugar onde deveria estar. Em agosto, o acordo de divórcio foi assinado. Beatriz chegou ao cartório às 10 da manhã, de azul marinho, não por simbolismo, apenas porque era a cor que havia pego no armário. Com Drá, Cristina ao lado. Tiago chegou 5 minutos depois, com o advogado do escritório, Menezes. Eles assinaram os documentos na ordem que o cartorário indicou, sem trocar mais palavras do que o protocolo exigia. Quando saiu do cartório para a calçada, o sol de agosto batia forte e direto. Sem consideração pela temperatura, Cristina a abraçou brevemente, disse que enviaria as vias assinadas por e-mail e foi embora com o passo eficiente de quem tem a próxima reunião em 40 minutos. Beatriz ficou parada na calçada por um momento. Ela esperava sentir mais coisas ao mesmo tempo, e sentia, mas de forma organizada, uma depois da outra, como se o processamento emocional houvesse decidido ser metódico naquele dia específico. Primeiro o alívio, limpo e direto. Depois, uma tristeza menor do que ela havia antecipado, não pelo fim do casamento, mas pela versão de si mesma que havia existido dentro dele, a versão que havia achado que precisava ser menor para caber no espaço que lhe era dado. Essa versão merecia algum tipo de reconhecimento antes de ser deixada para trás. Ela ficou parada mais um minuto na calçada do cartório de São Paulo, em pleno agosto, com o barulho da cidade ao redor, e deu esse minuto para aquela versão de si mesma. Depois respirou, pegou o telefone e mandou mensagem para Renato. Está assinado. A resposta chegou quase imediatamente. Como você está? Ela sorriu para a tela. Digitou. Bem, de verdade dessa vez? Ótimo.
Uma pausa. E depois, tem uma coisa que eu quero te falar pessoalmente. Você está livre mais tarde? Ela estava, mas ele não disse onde queria se encontrar. E ela não perguntou, porque havia aprendido, ao longo dos meses, que Renato Cavalcanti raramente escolhia os lugares convencionais para as conversas que importavam. Ele a encontrou no mercado, não qualquer mercado, o mercado municipal da Feira de Produtores do Pinheiros, onde ela havia desenvolvido o hábito de ir aos sábados de manhã e onde havia estado algumas vezes às quartas também, quando a semana estava parada o suficiente. Era cedo para o agosto, mas o sol já estava alto e as barracas de frutas tinham aquele excesso de cor que só existe quando tudo está na estação certa. Ela o viu antes que ele a visse. Ele estava parado junto a uma banca de pão artesanal, com uma expressão de alguém que está esperando, mas não quer parecer que está esperando. Trazia uma camisa que ela nunca havia visto, não de executivo, apenas uma camisa comum, azul clara, com as mangas dobradas até os antebraços, e havia, nessa versão dele, sem a armadura do escritório. Algo que a fez parar por um segundo antes de se aproximar. Você sabia que eu viria aqui hoje? Ela perguntou. Chegando ao lado dele, eu fiz uma suposição educada. Ele se virou para ela. Você parece bem. Você já disse isso hoje. Merece ser dito 2 vezes. Eles andaram entre as barracas por alguns minutos sem direção específica, com a facilidade de quem já fez isso, antes mesmo que não tenham feito exatamente isso. Ela pegou um punhado de ameixas de uma banca e pagou. Ele carregou a sacola, sem fazer disso um gesto. Pararam junto a uma banca de flores no final da fileira. Não gérberas, havia gérberas, mas Beatriz não olhou para elas. Havia outras flores que ela não conhecia o nome, mas que eram de um amarelo claro, que parecia aquecido por dentro. Você disse que tinha algo para me falar, ela disse. Ele ficou de pé ao lado dela, olhando para as flores, e havia no jeito que ele ficou quieto, por um momento, o peso específico de alguém que finalmente vai dizer uma coisa que ficou parada na garganta por tempo demais. Eu nunca fui bom em dizer o que sinto na hora certa. Ele começou. Meu pai era assim também, achava que as ações falavam mais claro do que as palavras. E eu cresci achando que ele tinha razão. E levei anos para entender que as pessoas precisam das palavras também, das duas coisas. Beatriz ficou quieta, deixando ele falar. Eu me apaixonei por você antes de ter o direito de fazer isso. A voz era direta, sem drama. Como tudo que ele dizia. Eu vi você naquele jantar da Abimac, sendo apresentada como a esposa por um homem que não entendia o que tinha. E eu pensei e me senti ridículo pensando, porque você era casada e eu mal te conhecia, que alguém assim merecia ser visto de verdade. Uma pausa. Depois disso, cada vez que eu te via, eu ficava mais certo disso e também mais certo de que não era meu lugar dizer nada. Mas você continuou aqui. Ela disse. Eu continuei. Eu deveria ter agido antes com as informações sobre o Tiago, com a intervenção nos contratos. Eu sei disso. Fiquei muito tempo atrás de uma linha que eu tracei, porque achei que era a linha certa. E enquanto eu ficava atrás dessa linha, você estava pagando um preço que não era seu. A voz ficou um pouco mais baixa. Eu sinto muito por isso. Beatriz olhou para as flores amarelas por um segundo, depois olhou para ele. Eu também fiquei atrás de linhas que não precisavam existir. Ela disse. Nós dois fizemos isso. Sim, ele a olhou diretamente, mas eu não quero mais ficar atrás de nenhuma linha. Pelo menos, não desta. O mercado continuava ao redor deles, o barulho das barracas, as vozes dos vendedores, alguém passando com um carrinho de compras que roçou no braço dela levemente. São Paulo continuava sendo. São Paulo. E no meio de tudo isso, um homem que havia aprendido à tarde, nas tentativas de dizer as coisas no momento certo, estava dizendo uma coisa no momento certo. Renato, ela disse, se você for me pedir em casamento, no meio de uma feira, eu preciso que você saiba que eu acabei de sair do cartório esta manhã. Ele não respondeu de imediato. Quando respondeu, havia nele aquele sorriso que ela havia aprendido a reconhecer controlado na superfície, genuíno embaixo.
Eu sei que você acabou de sair do cartório esta manhã. Ele se virou completamente para ela. Eu não vou te pedir nada que você não esteja pronta para, mas eu quero que você saiba que é isso que eu quero. Com tempo suficiente, quando você quiser também. Uma pausa. Não agora, mas um dia, Beatriz ficou olhando para ele. Havia uma versão da história em que ela havia chegado àquele mercado de mãos vazias, sem o emprego, sem os documentos, sem os meses de trabalho e de raiva processada, e de manhãs acordando num apartamento que era só dela, e havia a versão real, em que ela havia chegado até ali carregando tudo isso, e havia, por isso, espaço suficiente dentro dela para receber o que ele estava oferecendo, sem precisar agarrar. Um dia, ela disse, dia. Ele acenou levemente com a cabeça. Como quem lacra um acordo, ela comprou as flores amarelas da banca, as que não tinham nome que ela conhecesse, mas que eram aquecidas por dentro. Pagou sozinha, sem que ele tentasse pagar no lugar dela, porque ele havia aprendido, nos meses todos, o que era espaço e o que era abandono. E a diferença entre os dois, eles saíram do mercado lado a lado, com a sacola das flores entre elas e a de pães com ele, e o sol de agosto batendo sem piedade na calçada de Pinheiros, e o tipo de silêncio entre duas pessoas que não precisa de nada para ser completo. 3 meses depois, numa noite de novembro, depois de um jantar que havia começado como trabalho e terminado como tudo que o trabalho havia sido uma desculpa para ser, Renato tirou do bolso uma caixa pequena, não pequena de anel, pequena de algo que ele havia enrolado em papel de seda dentro de uma caixa de madeira que tinha o tamanho de uma mão. Beatriz olhou para a caixa, depois olhou para ele. Não é um anel, ele disse. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ainda, ela abriu. Dentro, envolto no papel de seda, havia um par de brincos simples ouro, pequenos, do tipo que se usa todo dia sem pensar, e um cartão dobrado. Ela abriu o cartão. A letra era dele, que ela reconhecia das anotações que ele fazia nas margens dos documentos de trabalho firme, levemente inclinada para a direita. A letra de alguém que escreve com pressa, mas com intenção. Você me perguntou uma vez qual era a diferença entre proteger e estar do lado. Eu respondi na hora, mas a resposta completa é esta: eu quero estar do lado que você escolher estar, pelo tempo que você quiser que eu esteja, sem precisar que você seja menos do que é para me acomodar. Quando você estiver pronta, e só quando você estiver pronta, eu pergunto do jeito certo. Por enquanto, obrigado por ter me deixado aqui. Beatriz ficou com o cartão na mão por um momento longo, depois colocou o cartão sobre a mesa, pegou os brincos e os colocou um a um ali mesmo, no restaurante, com a luz baixa e o barulho das mesas ao redor. E quando terminou, olhou para ele. Você é muito mais romântico do que aparenta, ela disse. Eu pratiquei bastante. Ela riu uma risada real, sem reservas. A risada de quem não lembra mais qual era o motivo original para guardar reservas. Ele riu também. E o som dos dois, rindo juntos, tinha aquela qualidade específica das coisas que chegam no momento exato em que são necessárias. Renato. Quando eu estiver pronta, ela parou. Recomeçou. Eu acho que não vou precisar de muito tempo. Ele a olhou por um segundo. Depois alcançou a mão dela sobre a mesa e a segurou com firmeza, sem apertá-la, apenas tê-la, e disse, com a voz que ela havia aprendido a reconhecer como a voz de baixo de todas as outras: Oisai, do lado de fora, São Paulo continuava sem parar para ninguém. E dentro daquele restaurante em Pinheiros, numa noite de novembro, em que o calor já anunciava o verão que estava chegando, duas pessoas que haviam aprendido, por caminhos diferentes e dolorosos, que o amor não é o que se aguenta, mas o que se escolhe, ficaram sentadas com as mãos juntas sobre a mesa e nenhuma pressa de nenhuma espécie. Em dezembro, numa manhã de sábado ensolarada com o calor típico do verão paulistano, Beatriz estava sentada no escritório do apartamento do Pinheiros, quando o telefone tocou. Era Renato. Ela atendeu sem verificar a hora. Bom dia, ele disse. Você está em casa? Estou trabalhando. No sábado de manhã é quando eu penso melhor. Oisai.
Uma pausa pequena. Eu estou do lado de fora. Ela olhou pela janela do escritório. Lá embaixo, na calçada, havia um homem de camiseta e calça comum, com um pote de café numa mão e o telefone na outra, olhando para cima, com a expressão de alguém que não está com pressa, mas também não quer ficar do lado de fora se não for necessário. Você podia ter avisado, ela disse. Eu sabia que você ia abrir de qualquer forma. Ela riu, desceu, abriu a porta. Ele estava ali com o café que ela não havia pedido e o sorriso pequeno que ela havia aprendido a ler como o equivalente, nele, de tudo que outra pessoa diria em voz alta. Ela abriu mais a porta. Entre, ela disse, e ele entrou. A caixa pequena voltou em março. Não no meio de um jantar elaborado, não num lugar especial com orquestra de fundo, no apartamento do Pinheiros, num domingo à tarde, enquanto ela estava relendo um contrato de consultoria que havia chegado sexta-feira, e ele estava no sofá com um livro que havia deixado de ler há 20 minutos, ela percebeu o silêncio antes de perceber que ele havia se movido. Quando levantou os olhos do contrato, ele estava de pé, perto da janela, com aquela postura que ela havia aprendido a reconhecer como a postura de alguém que chegou a uma decisão e está verificando pela última vez se é a decisão certa. Não era a caixa dos brincos, era a menor. Você disse que não ia precisar de muito tempo, ele disse. Disse. Passaram 5 meses. Passaram. Ele foi até onde ela estava, sentada à mesa com o contrato na frente, e ficou de pé ao lado dela. Não ajoelhou, não era o tipo de gesto que combinava com nenhum dos dois. Apenas ficou ao lado dela, com a caixinha pequena na mão, e disse: Beatriz Moraes. O sobrenome de solteira, não o de casada, ela notou. Eu quero passar o resto da minha vida do lado que você escolher estar, se você quiser que eu esteja. Ela olhou para a caixinha. Depois para ele. Havia na sala ao redor o contrato de consultoria sobre a mesa e a xícara de café esquecida ao lado, e o livro dele no sofá com a página dobrada, onde havia parado de ler, e a janela aberta, deixando entrar o barulho de Pinheiros num domingo de março, crianças na rua, alguém com música no apartamento de cima, o som de São Paulo sendo São Paulo sem parar para ninguém. E havia ela, que havia chegado até ali carregando cada mês, cada decisão, cada cansaço e cada conquista, e que estava agora sentada na cadeira do escritório, que era só dela, no apartamento que era só dela, olhando para um homem que havia aprendido, tarde e ainda assim a tempo, que amor não se guarda para não incomodar. Sim, ela disse, ele abriu a caixinha, o anel era simples ouro e uma pedra pequena, sem ostentação, do tipo que se usa todo dia sem pensar. E ele o colocou no dedo dela, com os dois usando ele a mão firme, ela mantendo a mão quieta, e não havia mais palavras necessárias, porque as palavras que importavam já haviam sido ditas naquela tarde e nos meses antes dela, e na noite das gérberas alaranjadas que não foram usadas, que era onde tudo havia começado a se desfazer, para que pudesse, devagar, se refazer de outra forma. Beatriz olhou para o anel no dedo, depois olhou para Renato, e ele estava ali do lado que ela havia escolhido, como havia prometido. E isso era, finalmente, o suficiente.